É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula que publicamos no portal Escola Dominical, onde também publicamos 5 ou 6 textos de apoio desta mesma lição. No site também nós publicamos textos de apoio, slides e videoaulas de lições de outras faixas etárias e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. É preciso se cadastrar no site, o cadastramento é gratuito. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas, onde a um só tempo o irmão tem um momento devocional e mais informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a elucidar as suas últimas dúvidas, participando interativamente da transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se estiver em São Paulo ou próximo a São Paulo, o irmão é nosso convidado, pois a entrada é franca e aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós postamos links de dezenas de videoaulas, textos de apoio, slides, de lições de todas as faixas etárias e outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando eu e você vamos à nossa igreja local para participar da Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando o tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e foi o presidente da comissão especial que redigiu a declaração de fé das Assembleias de Deus. E terminando o quarto bloco deste trimestre, onde nós estamos estudando as armas da batalha espiritual, hoje estaremos estudando a lição de número 11, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Que quer dizer imprescindível, irmão Caramuru? Quer dizer indispensável, um dom que não pode faltar. Quando nós estamos falando em batalha espiritual, o dom de discernimento de espíritos é fundamental. Ele tem que estar presente, porque não teremos bom êxito, principalmente nos dias que nós vivemos, se a igreja não tiver o dom de discernimento dos espíritos. Este dom já nos foi dado pelo Senhor, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É o que está escrito lá em Efésios 1 e 3. Já está à disposição da igreja. Agora devemos buscar estes dons. Devemos buscar os dons espirituais. Paulo, ele ao ensinar sobre os dons espirituais, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Está lá no capítulo 12, versículo 31 de 1 Coríntios. E na batalha espiritual, e nos dias que nós estamos vivendo, na batalha espiritual,
nos dias imediatamente anteriores ao arrebatamento da igreja, nós temos como um dos mais necessários dons o dom de discernimento dos espíritos. Quando nós falamos em dons espirituais, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar que nós somos pentecostais. E o pentecostal, uma das características do pentecostal é que ele crê na atualidade dos dons espirituais. A nossa declaração de fé, a declaração de fé das Assembleias de Deus, aprovada pela Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a CGADB, e o que o nosso comentarista foi o presidente da comissão especial que a redigiu, no item 12 do cremos da declaração de fé, está escrito assim: cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade para o que for útil. E aí faz a referência de 1 aos Coríntios, capítulos 12, de 1 a 12. Então, os dons espirituais, eles são para os nossos dias. Nós não somos cessacionistas. Quem são os cessacionistas? São os crentes que dizem que batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, eram só para os tempos apostólicos. Não há mais hoje estas manifestações. Segundo os cessacionistas, quando a Bíblia se completou, quando foi escrito o livro de Apocalipse, por volta do ano 96, pelo apóstolo João, cessaram as manifestações, porque aí não havia mais necessidade de haver batismo com o Espírito Santo e haver dons espirituais, porque a Bíblia estava completa e agora a profecia única é a palavra de Deus. O poder de Deus é simplesmente a palavra. Em que se baseiam os cessacionistas para dizer isto? Em nada. Porque não há nada na Bíblia que diga que os dons que foram dados pelo Espírito Santo à igreja, após o início do tempo da igreja, que se deu a partir do dia de Pentecostes, tenha cessado porque João encerrou de escrever a Bíblia. Pelo contrário, quando estava encerrando a Bíblia, o Espírito Santo deixou avisado que a Bíblia estava sendo encerrada e que nada deveria ser acrescentado, nem nada diminuído da revelação bíblica. É o que a gente encontra lá em Apocalipse, capítulo 22. Porque eu testifico a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. E aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Assim termina a Bíblia. O Espírito Santo avisando que estava fechando o cânon sagrado. Mas não diz: a partir de agora, ninguém fale em outras línguas. A partir de agora, não haverá mais dons espirituais. Esses dons estão na Bíblia. É a Bíblia quem diz que o Espírito Santo distribui esses dons particularmente a quem ele quer. Está escrito lá, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Quais coisas? Os dons. Ele cita ali os 9 dons. Repartindo particularmente a cada um como quer. Isso é o que está escrito na Bíblia. E se está escrito na Bíblia, quando a Bíblia foi fechada
foi dito que não se pode acrescentar nem tirar nada do que a Bíblia diz. Portanto, os dons espirituais são para a igreja. Enquanto a igreja aqui estiver na terra, ela receberá dons espirituais. É o que diz a nossa declaração de fé, baseando-se na Bíblia. Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. E é para todos os crentes, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2:39. Mas os dons do Espírito Santo, ou espirituais, na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes, 1 Coríntios 12:1, são restritos. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12:7. São recursos sobrenaturais do Espírito Santo, operado por meio dos seres humanos, os crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, pois no céu não precisaremos mais deles. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, usando os dons espirituais. Então nós somos pentecostais, somos bíblicos, e a Bíblia, em momento algum, diz que esses dons dados a partir do dia de Pentecostes à igreja foram retirados porque João, na ilha de Patmos, concluiu a revelação da Bíblia Sagrada. O Espírito Santo deu para a igreja e reparte a cada um como ele quer. Não são todos que têm os dons espirituais. E os dons espirituais são vários, e Deus dá a alguns, inclusive para reforçar a unidade na diversidade, que é o corpo de Cristo. Uma unidade na diversidade. É por isso que a igreja é comparada a um corpo, porque o nosso corpo é único, mas tem diversas atividades. E uma atividade complementa a outra. Dons, no original grego, é a palavra carismata, que vem de carisma, que vem de caris, que é graça. O dom espiritual não é um atestado de superioridade. Não. O dom espiritual, ele é uma graça, um favor não merecido, que Deus dá a alguns crentes. Dá a alguns crentes um dom, dá a outros crentes outro dom, para que nós sejamos instrumentos de Deus para o crescimento, para a edificação, para a consolação, para a exortação da igreja. A nossa declaração de fé, ela é bem clara ao mostrar que esses dons não são atestado de superioridade. Olha o que está escrito aqui na nossa declaração de fé, lá no capítulo 20, na página 173. Os dons são distribuídos pelo Espírito para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. Na diversidade, cada dom é concedido para o que for útil. Eles não são atestados pessoais de santidade, que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras.
também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores a outros crentes. Não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Os dons fortalecem a unidade da igreja, promovendo a comunhão dos membros do corpo de Cristo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. O corpo humano possui muitos membros, todos eles indispensáveis para o seu perfeito funcionamento. Cada cristão é parte integrante da igreja e tem uma função a realizar. Nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Cremos que um membro não se isola no corpo, mas faz parte de uma multiplicidade que o torna indispensável. Então, os irmãos vejam bem, a nossa declaração de fé foi muito feliz, por isso nós a lemos aqui ao tratar deste assunto. Deus dá os dons espirituais para a igreja, o Espírito Santo distribui estes dons particularmente a quem ele quer, e estes dons se complementam e reforçam a unidade na diversidade que é a igreja. E quem recebe o dom, recebe uma responsabilidade. Quem recebe o dom não é mais santo, não é mais superior, não é mais espiritual do que os outros. Ele apenas foi escolhido pelo Espírito Santo para ser um instrumento para a edificação, consolação e exortação da igreja. Ele tem mais responsabilidades e é usado por Deus quando for necessário, porque a manifestação do dom espiritual é para o que for útil. Dom espiritual não é ministério. Quem tem um ministério, ele sempre está servindo a Deus. Então, um pastor, um evangelista, um mestre, eles sempre estão trabalhando na igreja, ensinando a palavra, pregando o evangelho, apacentando o rebanho do Senhor. Porque os ministérios, eles são regulares. Os ministérios, eles são contínuos. Agora, quem tem dom espiritual, ele é usado naquele dom quando houver necessidade. Porque a manifestação é feita para o que for útil. E esse é um dos grandes erros. Por exemplo, quando alguém tem dom de profecia, as pessoas acham que ela tem que trazer mensagem todo culto. Ou pelo menos no culto de ceia. Não. Ela só vai trazer mensagem quando houver necessidade. Aí o Espírito Santo lhe dará uma mensagem e ela dará a mensagem para a exortação, consolação e edificação da igreja. Quando não houver a necessidade, ela não é usada em profecia. E não quer dizer que ela perdeu o dom ou que ela pecou. Não, porque a manifestação do dom espiritual, ela é episódica, ela não é regular. Ela é episódica, ela é pontual. A manifestação do Espírito Santo só se dá quando há necessidade, quando há a utilidade. Os dons espirituais, eles estão em várias listas na Bíblia Sagrada. A lista mais conhecida e mais utilizada sobre este tipo de dom, o dom espiritual, os carismata, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 8 a 10, onde nós temos 9 dons, se bem que os dons de curar estão no plural. Então seriam mais de 9. De qualquer maneira, esses 9 dons são classificados em 3 grupos pelos teólogos. Os dons de poder,
os dons de ciência e os dons de elocução ou de fala. Os dons de poder, quando o Espírito Santo manifesta a onipotência no meio do povo, para que através da demonstração de poder pelo Espírito Santo, o povo seja exortado, ou seja, estimulado, seja consolado e seja edificado. Esses 3 dons de poder é o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Os dons de elocução ou de fala são aqueles que manifestam a onipresença de Deus. O Espírito Santo faz com que o povo sinta, verifique, observe, constate a presença de Deus no meio do povo. E aí nós temos o dom de profecia, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. E por fim, o grupo que nos interessa hoje, que é os dons de ciência, onde Deus manifesta a sua onisciência, onde ele demonstra ter conhecimento de todas as coisas, saber todas as coisas, e manifesta e demonstra o seu conhecimento de todas as coisas para edificar, consolar e exortar o povo. E aí nós temos 3 dons. É o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência e o dom de discernimento dos espíritos, que é o nosso tema, é o dom do discernimento dos espíritos. Então, o que é o dom do discernimento dos espíritos? É uma forma, é uma manifestação do poder de Deus, do poder sobrenatural do Espírito Santo, no meio da igreja, através de alguém particularmente escolhido pelo Espírito Santo, para, através dele, nos dar conhecimento da origem e da natureza de alguma manifestação espiritual que está ocorrendo. A nossa declaração de fé, ela diz o seguinte, no capítulo 20, na página 175. Ela diz que o dom de discernir os espíritos é um recurso do Espírito Santo contra as falsificações dos demônios. Então, o dom de discernimento dos espíritos é um recurso do Espírito Santo, é uma manifestação do Espírito Santo através de alguém que ele escolheu particularmente no meio da igreja para desmascarar as falsificações dos demônios, para mostrar que uma manifestação espiritual não é de Deus. É este o papel do dom de discernimento dos espíritos. O dom do discernimento dos espíritos, ele é diferente do discernimento espiritual. Todo crente tem discernimento espiritual. Porque todo crente é um homem espiritual. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós. E nós, quando somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 14, ele disse assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós somos guiados pelo Espírito de Deus porque nós somos filhos de Deus. Por isso, o Espírito de Deus está em nós e não está no mundo. Porque nós é que somos os filhos de Deus, nós é que estamos em comunhão com Deus, porque os nossos pecados foram tirados, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, e por isso nós entramos em comunhão com Deus. E entrando em comunhão com Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o Espírito Santo nos dirige, o Espírito Santo nos guia, e o Espírito Santo nos faz conhecer as coisas de Deus.
Ele nos revela as coisas de Deus. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2. No versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós já falamos aqui sobre ter a mente de Cristo nesse trimestre, quando nós estudamos a lição de quem domina a nossa mente. O homem espiritual, aquele que é filho de Deus, que é guiado pelo Espírito Santo, ele conhece as coisas de Deus. Ele entende a respeito da salvação, ele entende a respeito da glorificação, ele entende tudo o que está acontecendo e ele vê que Jesus está se aproximando, está voltando. Ele pode reconhecer numa eleição, numa guerra, num fato jornalístico que é contado na mídia. Ele pode entender o que isto significa espiritualmente, porque ele entende as coisas de Deus. Ele não vê as coisas de uma forma meramente natural. Inclusive, ele entende que está em batalha espiritual. Ele sabe que o inimigo das nossas almas não só existe, como está tentando derrubá-lo na sua fé. Porque ele é um homem espiritual. Ele tem discernimento espiritual. Os irmãos vejam que todo crente tem discernimento espiritual. Ou seja, ele enxerga as coisas espirituais. Por isso que Jesus disse que só quem nasce de novo vê o reino de Deus. Está lá no Evangelho segundo escreveu João, no seu famoso diálogo com Nicodemos, no capítulo 3, Jesus disse assim, versículo 3, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele viu o reino de Deus, porque ele enxergou espiritualmente. Né? Quando nós somos salvos, nós passamos a enxergar a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Porque saímos das trevas e agora estamos na luz. O Deus deste século não cega mais o nosso entendimento. Isso é o homem espiritual. Isso é discernimento espiritual. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do dom de discernimento dos espíritos. O dom de discernimento dos espíritos não é todo crente que tem. Porque é um dom espiritual que é repartido, distribuído pelo Espírito Santo a quem ele quer. Só são alguns que têm este dom. E o que este dom diz? Ele revela que uma manifestação espiritual que está acontecendo não é de Deus. O exemplo mais claro que nós temos de dom de discernimento de espíritos na Bíblia se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16,
quando Paulo estava pregando na cidade de Filipos. O texto diz o seguinte, capítulo 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Os irmãos percebem que Paulo está em Filipos. Estava começando a sua segunda viagem missionária. Não foi fácil esta viagem para Paulo. Paulo havia brigado com Barnabé e se separado dele. Passou pela cidade de Derbe de Listra e lá acabou incluindo na sua caravana um jovem chamado Timóteo. Ele acabou sendo incluído no grupo. Neste grupo estava Lucas também e Silas. Mas depois que ele vai em Derbe e a Listra, eles chegaram a Mísia e queriam ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu que Paulo fosse para a Bitínia. E aí Paulo foi para Troas, sem saber para onde ia. Olha que situação. E em Troas, Paulo teve uma visão, onde ele viu um varão macedônio dizendo: venha a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo entendeu que o Espírito Santo queria que ele fosse para a Macedônia. E ele foi para a Macedônia, e a primeira cidade que ele chegou, a Macedônia, era a cidade de Filipos, que era uma colônia romana. A história conta que Filipos era uma espécie de cidade dos soldados aposentados de Roma. Quando o soldado era reformado, ele ia morar em Filipos. Era uma cidade romana. As pessoas tinham todos os direitos que tinham os romanos e não havia judeus na cidade de Filipos. Isso já foi uma novidade para Paulo. Porque Paulo, como é que ele evangelizava? Ele chegava numa cidade, ia à sinagoga, pregava aos judeus e depois pregava aos gentios. Foi assim que ele fez na sua primeira viagem. Mas agora em Filipos não tinha sinagoga. Paulo estava deslocado. E no dia de sábado, quando ele normalmente iria à sinagoga para pregar, e como não havia sinagoga em Filipos, ele então foi para a beira do rio para orar. E lá havia algumas mulheres, entre elas uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. E Paulo acabou pregando o evangelho para aquelas mulheres. E aquelas mulheres creram em Jesus. E assim começou o trabalho em Filipos. Paulo, entusiasmado com as primeiras almas que ele havia ganhado, numa cidade em que ele teve que evangelizar de uma forma totalmente diferente do que ele estava acostumado, ele começou a pregar pela cidade. E aí aparece esta jovem. Quando ele estava indo para a oração, esta jovem, que era uma escrava, que tinha espírito de adivinhação, mas Paulo não sabia que ela tinha espírito de adivinhação, começou a divulgar para as pessoas, dizendo: olha, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A primeira parte da mensagem desta moça não tinha nada demais, porque Paulo, ao pregar, teria falado do caminho da salvação. Não podemos nos esquecer que os discípulos, eles eram conhecidos como o caminho. No próprio livro de Atos, mais de uma vez,
é dito que eles eram chamados como o caminho. Paulo, ele fala aqui, em alguns textos, ele fala aqui no livro de Atos, que a igreja ela era conhecida como o caminho. Por quê? Porque eles anunciavam que Jesus é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, eles eram conhecidos como os homens, os pregadores do caminho. Lá em Atos, capítulo 18, por exemplo, versículo 26, e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. A igreja era conhecida como caminho. Então, aquela moça dizer, olha, vocês, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação, até aí não tem problema. Mas quando ela disse, são servos do Deus Altíssimo, aí era uma informação que os filipenses não tinham e que Paulo não tinha dito. Parecia ser uma ação de Deus. Uma propaganda para a mensagem do Evangelho. Quem sabe Deus, sabendo da dificuldade de Paulo, tinha colocado ali aquela moça para facilitar o trabalho de evangelização. Mas o interessante é que Paulo, desde o primeiro instante, ele ficou incomodado com aquela moça. A Bíblia diz que ele chegou a ficar perturbado depois de muitos dias. Mas aí entrou o dom de discernimento dos espíritos. O fato dele ficar perturbado, incomodado, só mostrava que ele era um homem espiritual. Quantas vezes, irmãos, nós encontramos uma pessoa e nos sentimos mal com aquela pessoa. E não entendemos por quê. Já é o Espírito Santo falando ao nosso espírito que aquela pessoa não tem o nosso espírito. Ou às vezes é o contrário. Às vezes nós encontramos uma pessoa que nunca vimos antes e sentimos uma comunhão muito grande entre nós. Por quê? Porque já é o Espírito Santo dizendo que aquela pessoa tem comunhão conosco porque também é serva de Cristo Jesus. Isso é o discernimento espiritual. E durante muitos dias aquela moça ia fazendo propaganda para Paulo e sua equipe. Mas teve um dia que Deus deu a Paulo o discernimento dos espíritos. Ele entendeu que aquela moça era endemoniada, era possuída por um espírito de adivinhação. E ao entender isto, Paulo expulsou aquele demônio. E nós sabemos que por ter expulsado aquele demônio, os senhores daquela moça deram parte de Paulo, prenderam Paulo, açoitaram Paulo e jogaram Paulo no cárcere inferior, lá em Filipos, na cadeia de Filipos. Paulo pagou um preço alto por causa daquela expulsão de demônios. A fúria de Satanás foi muito grande. Por quê? Porque era através daquele espírito maligno que o diabo ia tentar destruir o trabalho de evangelização de Paulo. Se Paulo aceitasse a propaganda daquela moça, aquela moça estaria incorporada à equipe de Paulo. E as pessoas iriam até Paulo não por causa da mensagem do Evangelho, mas por causa das adivinhações daquela moça que já rendia grande lucro aos seus senhores. Haveria uma confusão entre a pregação do Evangelho
e a ação demoníaca naquela jovem. Talvez os seus senhores se fizessem passar por crentes. A igreja de Filipe ia ser conduzida por aquele espírito de adivinhação. E todo o trabalho de evangelização cairia por água abaixo. Porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Mas o dom de discernimento dos espíritos impediu que isto acontecesse. Paulo expulsou aquele demônio. É verdade. O diabo, irado, enfurecido, fez com que os senhores daquela jovem, que tinham influência política, obtivessem a prisão de Paulo. Contra a lei romana, Paulo foi açoitado. Contra a lei romana, Paulo foi preso. Sofreu terrivelmente. Mas por que Deus permitiu isso? Porque através da prisão de Paulo, o carcereiro seria salvo com a sua família. Um terremoto seria feito. E a igreja de Filipos seria firmada. Uma igreja que inclusive sustentaria o ministério de Paulo até o fim. Mas Deus não permitiu que o espírito maligno enganasse Paulo e os crentes de Filipos. A surra que Paulo levou, os vergões que Paulo sofreu, só serviram para a firmeza e para completar o trabalho de evangelização em Filipos e fazer surgir uma igreja que seria fundamental no desenvolvimento do cristianismo, particularmente no ministério de Paulo. Mas aquele espírito maligno poderia comprometer todo o trabalho evangelístico que estava sendo desenvolvido por Paulo. E por isso, o dom de discernimento de espíritos foi fundamental para impedir o engano. E é aí, irmãos, que nós entramos na importância do dom de discernimento dos espíritos para a batalha espiritual. Isto porque a maior arma do diabo é o engano. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela é muito feliz quando ela fala a respeito dos anjos caídos, quando ela fala a respeito de Satanás. Lá no capítulo 8, na página 90, na nossa declaração de fé, está escrito o seguinte: o modus operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro. 2 Tessalonicenses 2:11, 1 de João 4:6. E o engano, 2 Coríntios 4:3 e 4. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Com o engano, ele começou as suas atividades contra o ser humano. Gênesis 3:13, 2 Coríntios 11:3. É com essa arma que ele e seus agentes seduzem as pessoas. O diabo é o pai da mentira. O engano é a principal arma que o diabo tem. E o dom de discernimento dos espíritos desmascara o engano, desmascara a mentira de Satanás. Porque Satanás é astuto, nós já falamos aqui em uma lição anterior. É a mais astuta das criaturas de Deus, é o diabo. Ele é muito esperto, ele engana com muita facilidade. O texto bíblico é claro ao dizer, lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo.
Ninguém escapa de ser enganado pelo diabo. Ele é maior do que os homens, ele é o mais astuto de todas as criaturas, portanto, ele vai me enganar, ele vai te enganar. E é a principal arma que ele usa na batalha espiritual. E é por isso que eu e você precisamos do dom de discernimento dos espíritos. Todo crente não vai ter o dom do discernimento dos espíritos, porque os dons espirituais são repartidos particularmente. Mas nós precisamos buscar este dom, porque ele será dado a alguém na igreja. E este alguém será usado, como Paulo foi usado, para desmascarar o engano e assim impedir a apostasia. Irmãos, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. Todos os sinais estão demonstrando que Jesus está voltando. E Jesus, qual foi a maior advertência que ele deu no seu sermão profético, quando ele falou dos sinais da sua vinda? O único assunto que Jesus tratou 3 vezes no sermão escatológico: acautelai-vos que ninguém vos engane. O assunto dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos cristos, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós vivemos hoje os dias do engano, do aumento do engano. A Bíblia é bem clara, Jesus falou no sermão profético, Pedro falou na sua carta, João falou na sua carta. Em 2 de Pedro 2:1, diz que se levantariam falsos mestres que se introduziriam no meio da igreja. Em 1 de João 4:1, João diz que se tem levantados muitos falsos profetas no mundo. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele foi além. Veja o que Paulo escreve lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Irmãos, não só falsos mestres se introduziram no meio da igreja, não só falsos profetas se têm levantado no mundo, não só falsos cristos têm enganado a muitos, mas os próprios espíritos enganadores têm entrado na igreja e, pior, têm ensinado dentro da igreja. E se nós não tivermos os dons de discernimento de espíritos, se nós não tivermos o dom de discernimento de espíritos, não haverá quem, a exemplo do que Paulo fez em Filipos, desmascare aquele que está possuído pelo espírito enganador, aquele que está ensinando algo vindo do demônio, e nós comprometeremos não só a evangelização, mas a própria igreja, porque o resultado do engano é a apostasia. Hoje nós vivemos dias de apostasia espiritual. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse, lá no sermão escatológico, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e o original aí é quase todos, se esfriará. Quantas pessoas nós não conhecemos hoje que estão frias espiritualmente, que já se desviaram da fé, embora estejam frequentando igreja, mas já não são salvas, já não creem em Jesus, já não estão esperando Jesus, já estão vivendo em pecado, estão renegando o Espírito Santo, estão renegando a salvação, estão partindo para as heresias, estão trazendo o mundo para dentro da igreja.
transformaram os cultos em entretenimento, transformaram o evangelho em negócio, em fonte de renda. São a ação de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. E só o dom de discernimento de espíritos poderá fazer com que nós identifiquemos onde esses espíritos estão agindo, para que nós os expulsemos. E ainda que venhamos a sofrer na carne, como o apóstolo Paulo, mantenhamos a igreja em integridade espiritual. Foi o que Paulo fez em Filipos. Ele sofreu tremendamente, mas graças ao discernimento de espíritos, ele expulsou aquele demônio e impediu o comprometimento da obra de Deus na cidade de Filipos. Dom de discernimento de espíritos não é como estão ensinando por aí, dizendo que tem o dom de discernimento de espíritos quem descobre o nome do demônio, quem sabe que demônio é. Irmão, nós não temos que saber que demônio é, qual é o nome do demônio. Eu tenho que saber que é demônio e expulsá-lo em nome de Jesus. O discernimento de espíritos identifica que aquela ação é demoníaca. Por quê? Porque o diabo imita a Deus. Vejam os magos do Egito. Eles transformaram a vara em serpente, assim como Moisés. Embora a vara de Moisés tenha comido as outras serpentes. A serpente de Moisés tenha comido as outras serpentes. Os magos do Egito também transformaram a água em sangue. Os magos do Egito também chamaram rãs. Mas os magos do Egito não puderam transformar o pó em piolho, porque só Deus pode gerar vida. Mas eles imitam. O diabo sempre imita as coisas de Deus. E nós temos que tomar cuidado, irmãos. Tomar muito cuidado. Precisamos procurar os dons, o dom de discernimento de espíritos. Precisamos orar e pedir a Deus que distribua este dom nas nossas igrejas, para que não haja apostasia espiritual, para que os espíritos enganadores sejam expulsos do nosso convívio, para que não haja doutrinas de demônios. Como diz o título da nossa lição, é imprescindível, é indispensável este dom espiritual no nosso meio hoje. Na batalha espiritual, o dom de discernimento de espíritos, ele faz o papel da contra-informação. Quem é da área militar, da área da inteligência, sabe muito bem que nenhuma batalha, nenhuma guerra pode ser vencida se eu não tiver acesso às informações. Quem tem as informações vence a guerra. A guerra se dá muito mais na coleta de informações do que propriamente nos embates com armas, nos bombardeios, na utilização de armas. A informação é fundamental. Pois bem, quando nós, além de termos a informação do que o inimigo está fazendo, nós precisamos trabalhar com a contra-informação. Ou seja, nós temos que dar respostas às informações que nós obtemos. Nós não podemos dar as nossas informações ao inimigo. Precisamos descobrir quais são as informações que o inimigo tem e dar respostas a essas informações que o inimigo tem. É esta resposta das informações que o inimigo tem que é a contra-informação. E o dom de discernimento de espíritos, ele faz isso. O Espírito Santo nos revela o que o inimigo tem, o que ele está fazendo,
e nós respondemos ao descobrir o que o inimigo está fazendo, nós respondemos com a expulsão do demônio e com a retirada da atuação maligna do nosso meio. Vivemos dias de engano, dias de apostasia. Os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios estão enchendo o ambiente dos crentes e estão levando muitos crentes para a perdição. Nesta batalha para vencer a arma do engano, eu e você precisamos do dom de discernimento dos espíritos. Busquemos este dom. Peçamos a Deus que distribua este dom entre alguns irmãos, para que os espíritos enganadores sejam expulsos e para que cesse e seja desmascarada a doutrina de demônios. Amém.